Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas de História do Cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e desse que foi o maior expoente humano na Reforma Protestante. Nós vamos falar hoje desse a quem John Hus ele vai profetizar quando morto pela Igreja Católica Romana. John Hus, cujo nome significa ganso, ele vai dizer: hoje vocês mataram um ganso, amanhã Deus levantará um cisne, e a este vocês não poderão matar. A pessoa da qual John Hus se referia era exatamente o grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasce em Eisleben, no dia 10 de novembro de 1483. Ele nasceu em uma família muito simples. O nome do seu pai era Hans Lutero e de sua mãe Margarete. O seu pai vivia do minério de cobre e arrendou minas de cobre para si. Lutero cresceu sob uma educação muito severa, a ponto de, uma certa vez, ele apanhar até sangrar porque roubou algumas nozes em sua casa. Outra vez, ele levou 15 chicotadas por não conseguir declinar um verbo em latim. A sua mãe era bastante supersticiosa e carregava toda a carga de superstição que povoava a mente do europeu na Idade Média. E aí a gente lembra que, a esta altura, a peste assolava a Europa e matava milhões de pessoas, milhares de pessoas. E a tudo isso a igreja atribuía ao castigo, ao juízo divino. Até mesmo nas pinturas da igreja era comum se encontrar sempre a figura do inferno, a figura do fogo ardente que não se apagava. E toda essa carga de medo e do ensinamento de um Deus irado e vingativo povoava a mente do europeu daquela época, principalmente das classes mais baixas, da qual estava inserido Martinho Lutero. O seu pai, ele foi criado debaixo dessa grande superstição, e o seu pai, ele tinha o desejo de fazer de Martinho Lutero um advogado, e empreendeu todos os esforços para que isso acontecesse. Em 1502, Lutero ele vai para Eisenach e ali ele consegue concluir o curso de bacharel em artes. No ano 1505, ele se torna mestre em artes na mesma unidade de ensino. No mesmo ano, em 1505, depois de ele ter obtido o título de mestre em artes, Lutero vai atender ao desejo de seu pai e ele entra na faculdade de Direito. Alguns meses depois, alguns estudiosos apontam que, com um mês depois, em julho de 1505, Lutero enfrentou uma grande tempestade, uma terrível tempestade. E quando atingido por um raio, com medo e supersticioso que era, com medo dos céus, com medo de Deus, porque a visão de Lutero era de um Deus irado, ele faz uma promessa a Santa Ana que era a padroeira dos mineradores, e Lutero conhecia muito bem porque era esta a profissão do seu pai. Essa tempestade, esse episódio dessa tempestade vai mudar completamente a vida de Lutero, porque ali naquela tempestade ele faz uma promessa a Santa Ana e diz que se ele sair dali vivo, ele vai entrar para um mosteiro e será um monge, será um frade, um padre. E ele, 15 dias depois, 2 semanas depois, Lutero ele
abandona a faculdade de Direito e vai para Erfurt, cidade alemã, onde ele entraria no mosteiro da Ordem dos Agostinianos. A esse episódio da tempestade, tamanha foi a revolta que o seu pai ficara por conta de ele ter frustrado os seus planos de tornar Lutero um advogado. Ele vai dizer que isso foi uma tramóia do diabo. E Lutero não volta atrás, ele vai pagar essa promessa e ele entra no mosteiro agostiniano em Erfurt para ser um padre. No mosteiro, Lutero vivia com um grande dilema desse Deus justiceiro, dessa santidade de Deus, da incapacidade que ele tinha de obedecer a Deus, e ele vivia em constante penitência. Passava noites em vigílias, passava dias em jejuns. Ele, inclusive, às vezes nas noites frias de neve, ele se deitava sobre a neve e ficava ali em penitência. Ele via Deus como um terrível justiceiro e ele como um pecador. Em uma das suas confissões, ele chega a dizer que não conseguia amar Deus, ele tinha raiva de Deus, porque Deus, ele era essa pessoa, esse ser tão justiceiro, que ele não via como ele ser perdoado dos seus pecados. Em 1507, 2 anos depois, Lutero celebra a sua primeira missa. Foi meio conturbado e alguns até retratam isso nos vídeos, nos filmes que a gente consegue ver sobre a vida de Martinho Lutero, que ele sequer conseguiu concluir aquela missa, e Lutero vai confessar que isso acontece porque ele se achava indigno de estar ali retratando novamente a morte vicária de Jesus Cristo. Em 1510, ele é enviado a Roma pelo seu mentor, Staupitz, para que ele relaxasse daquelas suas ideias de penitência. Lutero vivia se confessando, isso ocupava muito o seu mentor, ele confessava as mesmas coisas sempre, e isso trazia transtornos, e Staupitz, para acalmar a mente de Lutero, ele manda Lutero a Roma. E isso ele vai fazer porque um dia Jerônimo, ele também passou por esse tipo de coisa séculos atrás, um século pelo menos atrás, séculos atrás. Jerônimo, ele vai passar pelas mesmas confusões de Lutero, e ele ficou sarado depois de conhecer Roma e ver tudo aquilo que aquela cidade tão importante para o cristianismo representava, e ele vai acalmar o seu coração. Então o Staupitz, ele vai fazer a mesma coisa e mandar Lutero para Roma, e parece que a coisa não saiu muito bem como ele imaginava. Porque quando o Lutero chega em Roma, Lutero vai ver coisas terríveis. O clero vivia em pecado. Havia em Roma prostitutas exclusivas para os padres, para os frades, para os sacerdotes. Ele começou a ver ali o comércio da fé. E ele via que tudo em Roma era vendido, e, sobretudo, o comércio de relíquias. A gente já falou aqui de relíquias, né? E de como Frederico o Sábio, ele tinha uma coleção enorme de relíquias, e dentre essas relíquias a gente vai ver coisas absurdas, como ele tinha, Frederico da Saxônia, ele tinha um pedaço do berço de Jesus, ele tinha
um pedaço do espinho da coroa de Jesus, ele tinha numa garrafa um pouco do leite de Maria, ele tinha no meio das suas relíquias até um bebê morto, que esse bebê havia sido morto pelas mãos de Herodes quando do nascimento de Jesus. Ele tinha também um pedaço do pão da Santa Ceia, ele tinha, pasmem, uma pena da pomba que desceu sobre Jesus lá no seu batismo, da pomba que ali simbolizava o Espírito Santo, ou o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba apareceu ali, e ele tinha uma pena dessa pomba. Mas ele tinha também um pedaço da cruz. Na verdade, Frederico ele tinha mais de 19 mil relíquias. E na Europa, irmãos, naquela época havia tanto pedaço da cruz que estudiosos dizem que dava para fazer a Arca de Noé com tanta madeira que tinha e se atribuía à cruz que Jesus fora crucificado. Quando Lutero chega em Roma, ele vai também encontrar lá um pedaço da corda que Judas se enforcou, um pedaço da sarça que Moisés viu lá e não se queimava. Ele vai ver as correntes que prendeu Paulo na masmorra. Ele vai ver até a construção de uma escada santa, né? Essa escada foi a escada onde Jesus subiu para ser julgado por Pôncio Pilatos. E essa escada teria sido arrancada em Jerusalém e colocada em Roma. E ali ele viu as pessoas, né, subindo aquela escada, e a cada passo que dava, beijava a escada e pedia uma graça, né, pelos beijos. Lutero fez isso em prol de um parente seu morto, para que ele pudesse sair do purgatório. E quando ele chega lá em cima, no fim da escada, ele achou aquilo ali uma grande bobagem e saiu ainda mais deprimido do que ele chegou, tá certo? Em 1511, ele volta para Wittenberg e ele recebe ali o doutorado em teologia. Lutero, em Wittenberg, ele vai lecionar o livro dos Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus, e é exatamente em Romanos que Lutero vai encontrar descanso para a sua alma penitente. Lendo Romanos, e eu queria ler aqui para os irmãos, capítulo 1, versículo 17, que Paulo vai descansar daquilo que lhe atormentava, porque ele via um Deus justiceiro e que punia, e entendia assim a justiça de Deus sobre todo o pecado. E foi lendo Romanos 1,17 que ele começa a clarear sua mente e descansar o seu coração e mudar completamente a sua fé e o seu entendimento das Escrituras. Diz assim a palavra: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Esse é o versículo que se atribui ter mudado por completo a vida de Lutero, tá certo? Lutero continua ensinando em Wittenberg. Wittenberg foi uma faculdade, uma universidade construída por Frederico o Sábio, eleitor da Saxônia. Ele vai fundar essa universidade em 1502, e ele amava as artes, amava a sabedoria e amava o conhecimento, tá certo? Um episódio que ele vai ser determinante para a Reforma Protestante é exatamente a obra da Basílica de São Pedro em Roma. O Papa Júlio II, ele inicia essa obra
porém era uma obra muito cara e uma obra que estava andando a passo de cágados, porque não havia dinheiro suficiente para construí-la. Morre o Papa Júlio II e no seu lugar entra o Papa Leão X, um homem sagaz, inescrupuloso, que faria tudo para dar cabo dos seus intentos, e o seu principal intento era concluir a obra da Basílica de São Pedro em Roma. Em 1517, esse homem ele elege o sagaz João Tetzel, um padre alemão, para vender as indulgências, e o dinheiro dessas indulgências iria financiar as obras da Basílica de São Pedro. Esse homem era muito sagaz, o Tetzel era muito sagaz. E ele apelava, como a gente fala aqui no Nordeste, ele apelava geral. E ele ficava apelando para os sentimentos das pessoas. E dizia às pessoas, olha, seu pai morreu e está lá no purgatório sofrendo e você não vai fazer nada. E você pode agora, com a compra dessa indulgência, desse perdão, você pode tirar seu pai dessa situação. Tenha dó do seu pai, que agora a sua alma clama do purgatório, do sofrimento do purgatório. E ele chamava assim as pessoas, e até um ditado ele gritava ali quando ele passava nas cidades alemãs vendendo essa indulgência. Ele dizia o seguinte, que assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma é liberta do purgatório. E é dentro desse contexto que Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, vai escrever as famosas 95 teses e colocar na porta da Igreja de Todos os Santos, ou a Igreja do Castelo, como era conhecida, véspera do dia de Todos os Santos. Ele vai ali, ele vai colocar na porta, pregar na porta, as 95 teses que vinha contestar toda essa questão da venda das indulgências. Em uma das teses, Lutero vai dizer, olha, se o Papa ele tem poder para tirar as pessoas do purgatório mediante o pagamento de indulgência, por que ele não faz isso num ato de amor às almas e fecha logo o purgatório de uma vez por todas? Essas declarações pregadas na porta da igreja certamente seria algo que não teria grandes efeitos, que seria um evento escondido, um evento que aconteceria apenas em Wittenberg. Mas, os irmãos lembrem, já havia sido inventada a imprensa. E algumas pessoas pegaram esses escritos de Lutero, que foram escritos em latim, traduziram para o alemão e publicaram esses escritos e distribuíram na Alemanha. E eu estava falando aqui que um livro que passava 45, 50 anos para ter um conhecimento mais amplo, com o advento da imprensa, em semanas, esse livro era expandido. A Alemanha da Idade Média tinha 5% de sua população que sabia ler e escrever. Com o advento da imprensa, as pessoas sentiram a necessidade de ler e escrever, e 70 anos depois, todo o povo alemão, praticamente todo o povo alemão já sabia ler e escrever em seu vernáculo. Isso consolidou a língua alemã e, como também a nação alemã, esse evento da escrita. E é esse evento da escrita que vai fazer com que as ideias de Lutero se proliferassem e achassem guarida no coração das pessoas. Essa informação vai chegar, logicamente, aos ouvidos do Papa. E o Papa
chama em 1518 Lutero ele intima Lutero para ir até Roma para explicar o que ele estava escrevendo ali naquelas 95 teses. E é lógico, orientado por amigos, Lutero não foi. Lutero não foi para Roma. Haja vista que outros reformadores do passado haviam sido mortos em Roma quando tentaram explicar, porque na verdade a ideia do Papa não era buscar uma explicação, mas sim calar a voz de Lutero, como aconteceu com outros reformadores. Lutero alega problemas de saúde e não vai a Roma e pede que essa audiência acontecesse em solo alemão. E vai acontecer em Augsburgo, em 1518, essa reunião onde Lutero ele explicaria os seus escritos. Ele vai enfrentar ali o cardeal Cajetano de Vil, e esse homem ele tenta fazer com que Lutero negue aquilo que escreveu e não consegue, não tem nenhum êxito nos seus intentos. Lutero sai dali sem negar o que havia escrito e mantém ali a sua escrita. No ano de 1509, houve uma trégua para Lutero, porque morreu o imperador Maximiliano e houve uma demora em se eleger o seu sucessor. Seu sucessor ele vai tomar posse do poder já no final do ano 1519, e aí a gente vai ter Carlos V, que já em 1520 vai convocar a dieta de Worms. Mas antes dessa dieta, ainda no ano 1520, o Papa ele escreve uma bula para que Lutero se retratasse daquilo que ele estava falando, e Lutero, obviamente, não aceitou a retratação, queimou a bula e disse que não mudaria de opinião a menos que fosse convencido pelas escrituras de fazer. Carlos V, ele convoca a dieta de Worms, e Lutero ele vai para a dieta de Worms, porque o eleitor da Saxônia, Frederico Sábio, ele vai conseguir com Carlos V um salvo-conduto que garantiria que Lutero não seria morto quando ele estivesse nessa dieta. E é lá que Lutero ele vai enfrentar John Eck, um grande pregador e defensor das ideias católicas romanas. E John Eck pergunta se aqueles livros são dele e se Lutero ele quer se retratar e negar o que disse naqueles livros. A essa altura, Lutero já tinha produzido vários livros contestando a autoridade papal, apontando a tirania do Papa, e Lutero, naquele momento, ele fica meio em dúvida e ele pede um dia. Ele diz: olha, me dá um dia aí, eu vou pensar e amanhã a gente volta novamente. No dia seguinte, Lutero ele se apresenta na dieta novamente, e naquela dieta, depois de John Eck forçar muito para que ele renunciasse, Lutero ele vai dizer a seguinte frase: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, e é evidente que todos eles erram e se contradizem, estou conquistado pelas santas Escrituras, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus, e por isso eu não me retratarei, a menos que eu seja provado de que eu estou errado. Esta é a minha posição,
Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Lutero sai daquela dieta em Worms e ele volta novamente para Wittenberg. No meio do caminho, Lutero ele é sequestrado, entre aspas, pelos seus amigos e ele é levado para o castelo de Wolfsburg, onde ele fica ali protegido dos seus inimigos, inclusive de Carlos V, que queria matá-lo. Porque no dia 25 de maio de 1521, Carlos V ele vai publicar o Edito de Worms. E ali ele vai banir Lutero do Sacro Império Romano, banir por completo. E isso implicava em que qualquer pessoa que encontrasse Lutero poderia matá-lo, que não seria punido, não haveria uma pena, como também poderia prendê-lo e levá-lo para o calabouço e ele ali seria morto certamente, tá certo? Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo e nós voltaremos com a continuação da Reforma Protestante, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe e até lá.